Maria de Fátima. Acostumada a manipular, enganar e pisar em quem fosse preciso para subir na vida, a golpista vai, pela primeira vez, experimentar uma sensação que há muito tempo desconhece: alívio. Depois de meses sendo apontada como uma das principais suspeitas pela morte de Odete Roitman, a jovem verá o cerco policial se desfazer e, finalmente, ficará livre das acusações que a perseguiam desde aquela fatídica noite no Copacabana Palace. A trajetória de Maria de Fátima é marcada por ambição desmedida e por uma sucessão de decisões erradas. Desde o início, sua meta era clara: ficar rica, custe o que custar. Não importava se para isso ela precisasse enganar a própria mãe, Raquel, ou destruir a vida de quem cruzasse seu caminho. Fátima trocou o amor pelo luxo e, na tentativa de ser aceita no mundo dos poderosos, acabou se tornando escrava da própria ganância. Mas o destino, implacável como sempre, começou a cobrar a conta. Após o assassinato de Odete, com quem mantinha uma relação conflituosa e recheada de ofensas, a jovem passou a ser alvo de desconfiança e repulsa pública. As manchetes sensacionalistas exploraram sua imagem de vilã e a opinião popular não perdoou. Fátima foi cancelada, desprezada e humilhada em rede nacional. O nome dela virou sinônimo de falsidade e oportunismo. Por um tempo, até a polícia acreditou que ela pudesse ter puxado o gatilho. Afinal, testemunhas garantiram que Maria de Fátima esteve no hotel na noite do crime. E pior, portava uma arma. Tudo levava a crer que, movida pelo ódio e pela frustração, ela teria decidido se vingar da mulher que sempre a humilhou. No entanto, a verdade começa a emergir aos poucos. E para Fátima, essa revelação será a primeira vitória verdadeira de sua vida. Antes de qualquer reviravolta, Maria de Fátima ainda passará por momentos de profunda humilhação. Sem dinheiro, sem aliados e sem credibilidade, ela verá tudo o que construiu desabar diante de seus olhos. A jovem, que sempre acreditou poder controlar o destino, descobrirá o que é estar completamente sozinha. Morando em um apart-hotel de luxo que já não consegue pagar, Fátima começará a ser pressionada pelo gerente do local. As ameaças de despejo se tornarão constantes e ela será obrigada a enfrentar a dura realidade. O dinheiro acabou e ninguém mais quer saber dela. Desesperada, a ex-modelo e aspirante a influenciadora tentará manter as aparências nas redes sociais. Publicará fotos antigas, fingindo uma vida de glamour que já não existe. Mas os seguidores, implacáveis, perceberão a farsa. Comentários ofensivos se multiplicarão, chamando-a de assassina, oportunista e mentirosa. A cada nova postagem, um dilúvio de ódio virtual. É nesse ponto que Fátima perceberá o peso do isolamento. Nenhum dos amigos que um dia se aproximaram dela por interesse estará disposto a ajudá-la. Até César, o homem por quem ela um dia se apaixonou, a tratará com frieza e desprezo. Quando ela o procurar, implorando por uma segunda chance, o empresário será categórico. Eu te dei tudo, Fátima. Dinheiro, status, conforto. E você me retribuiu com mentira e traição. Agora cada um por si. As palavras o cortarão fundo. Mas o golpe maior virá de quem ela menos esperava: Raquel. Com o orgulho ferido e as contas se acumulando, Fátima não verá alternativa a não ser procurar a mãe. Durante anos, ela rejeitou o amor e os conselhos de Raquel, acreditando que podia vencer sozinha. Agora, derrotada, ela voltará à casa materna em busca de apoio. A conversa entre as duas será tensa e carregada de emoção. Fátima tentará manipular a situação como sempre fez. Mãe, eu preciso de ajuda. Eu juro que mudei. Só preciso de um tempo para me reerguer. Raquel, porém, não cairá mais em suas armadilhas. Olhará a filha com firmeza e responderá com uma serenidade cortante. Fátima, eu te avisei tantas vezes. A vida não é feita de atalhos. Se você quer respeito, vai ter que conquistar com um trabalho honesto. A jovem reagirá com revolta, acusando a mãe de frieza, mas Raquel permanecerá firme. Para ela, a única forma de Maria de Fátima recuperar a dignidade é encarando a realidade e começando do zero. Sem dinheiro e sem alternativas, a golpista aceitará um emprego temporário em uma loja simples, onde será reconhecida por alguns clientes. As reações variam entre o desprezo e a curiosidade mórbida. Um deles, Sardinha, não perderá a chance de humilhá-la publicamente, lembrando de cada um dos golpes que ela aplicou. Quem diria, hein, Fátima? A madame agora atrás do balcão. Zombará ele. Ela, em silêncio, engolirá o orgulho.
Esse será um dos momentos mais simbólicos da novela. A queda de Maria de Fátima, que pela primeira vez sente o peso de seus próprios erros. Enquanto enfrenta o desprezo e o fracasso, algo inesperado começa a mudar no rumo da investigação sobre o assassinato de Odete Reutemann. Novas provas são descobertas, e o delegado passa a seguir uma linha completamente diferente. O depoimento de uma testemunha-chave, um funcionário do hotel que viu uma mulher misteriosa subir até o quarto de Odete, tira Maria de Fátima da lista de suspeitos. A notícia chega até ela através da imprensa. Quando lê a manchete anunciando que a polícia descartou seu envolvimento no crime, Fátima sente um misto de incredulidade e alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela respira fundo e permite que uma lágrima escorra, não de raiva, mas de gratidão por ainda ter uma chance. Mas o preço da liberdade é alto. Embora inocente, a opinião pública continua a vê-la como vilã. Os convites, os contratos, as oportunidades, tudo desapareceu. E mesmo absolvida, o estigma continuará a persegui-la por muito tempo. É então que Raquel, mais uma vez, aparece em sua vida. Apesar de todas as feridas do passado, a mãe não deixará de estender a mão. Você foi inocentada, Fátima. Agora é sua chance de mostrar que pode ser diferente. A frase ecoa na mente da jovem, que aos poucos começará a repensar suas escolhas. A dor e a solidão se transformam em combustível para uma nova etapa. Nos últimos capítulos, Maria de Fátima começa a trilhar um caminho de reconstrução. Longe do luxo e da fama, ela se dedica ao trabalho e tenta reconquistar o respeito das pessoas. E, principalmente, de si mesma. A jovem que um dia acreditou que o dinheiro comprava tudo, finalmente compreende o valor da humildade. Ela passa a ajudar a mãe no negócio da família e, aos poucos, reconquista a confiança de Raquel. Mesmo com as marcas do passado, Fátima encontra forças para seguir adiante. A morte de Odete, o escândalo, o desprezo público, tudo se transforma em aprendizado. E ao encarar o espelho, ela vê uma mulher diferente, mais madura, mais consciente e talvez pela primeira vez verdadeiramente livre. Assim, Vale Tudo encerra o arco de Maria de Fátima com uma mensagem poderosa: a de que ninguém é totalmente vilão ou herói. Depois de tantas quedas e ilusões, ela conquista sua vitória mais rara, a libertação da culpa e a oportunidade de recomeçar, longe das sombras que um dia ela mesma ajudou a criar. Daniela será contratada pela Paladar como advogada e vai causar um verdadeiro rebuliço entre os funcionários da empresa, principalmente quando se mostrar determinada a reerguer o setor jurídico e proteger os interesses de Raquel. Inteligente, ambiciosa e com uma postura firme, ela chega disposta a investigar antigas irregularidades que colocaram a marca em risco, especialmente durante o período em que Marco Aurélio e Leila tentaram manipular contratos e subornar fornecedores. Sua chegada é vista por muitos como o início de uma nova fase, mais ética e transparente, mas também desperta a desconfiança de quem ainda tem algo a esconder. Enquanto Daniela se destaca com sua competência, Marco Aurélio e Leila continuam tramando nas sombras. O casal vê na fragilidade administrativa da TC uma nova oportunidade de poder e riqueza. Marco Aurélio, cansado de viver à margem dos negócios desde que foi desmascarado por Raquel, começa a articular uma estratégia para retomar influência dentro da empresa. Leila, sempre calculista, o incentiva a agir, acreditando que podem se aproveitar de uma eventual crise de liderança para reassumirem o controle. A TCA está enfraquecida. Se jogarmos certo, podemos voltar a mandar ali, diz ela com um olhar ambicioso. Marco Aurélio, então, procura antigos aliados e começa a reunir documentos que possam comprometer os atuais gestores. Enquanto isso, Maria de Fátima enfrenta o pior momento de sua vida. Após anos de golpes, chantagens e traições, ela finalmente paga o preço de suas escolhas. Com o dinheiro acabando e o prestígio destruído, Fátima é ameaçada de despejo do apartamento de luxo onde vive. O proprietário do imóvel, cansado dos atrasos no pagamento, aparece para cobrar os meses de aluguel. Desesperada, ela tenta se justificar, alegando que está prestes a resolver sua situação. Mas o homem é inflexível. Você tem até o fim da semana para sair daqui, ou eu chamo a polícia. Para piorar, Fátima se torna alvo de cancelamento nas redes sociais. Vídeos antigos de suas atitudes arrogantes e chantagens voltam a circular, e comentários impiedosos tomam conta da internet. O público que antes a idolatrava como uma mulher de sucesso, agora a acusa de ser uma golpista.
Ela tenta apagar as postagens e defender-se, mas a avalanche de críticas é implacável. Todo mundo me odeia agora, desabafa, olhando para o celular com os olhos marejados. Sem saber a quem recorrer, Fátima procura César, acreditando que o ex-amante, agora viúvo de Odete e herdeiro de metade da TCA, terá piedade dela. Ela o encontra na saída de uma reunião e com a voz trêmula implora: César, eu só preciso de uma chance. Eu errei, mas posso mudar. O empresário, no entanto, a olha com frieza e responde: Você nunca vai mudar, Fátima. O problema é que agora não tem mais ninguém para te proteger. A fala o deixa ainda mais distante, encerrando de vez qualquer esperança que ela tinha de retomar a antiga vida de luxo. Sozinha e humilhada, Fátima decide procurar Raquel, sua mãe, em busca de consolo. A mocinha, que conhece o sofrimento da vida dura, tenta orientá-la com serenidade. Minha filha, chega de procurar atalhos. A vida cobra caro quando a gente tenta enganar o destino. Raquel, com o coração dividido entre a compaixão e a decepção, aconselha a filha a procurar um trabalho honesto. Você ainda é jovem, pode recomeçar, diz. Fátima, porém, sente o peso da vergonha e da soberba que sempre a guiou. Mesmo assim, Raquel a recebe em sua casa por uma noite, oferecendo abrigo, mas deixa claro que não pode sustentá-la. Enquanto o drama de Fátima se desenrola, Cecília e Laís seguem investigando Luiz, que tem demonstrado comportamento cada vez mais suspeito. As duas descobrem um documento confidencial em que o nome de Luiz aparece vinculado a um contrato irregular da TCA. A descoberta abala as duas, que passam a questionar se ele está envolvido com Marco Aurélio e Leila no plano de retomada da empresa. Se isso for verdade, temos que avisar Raquel imediatamente, diz Cecília, apreensiva. Laís concorda, mas teme as consequências. Se ele for mesmo parte desse esquema, pode ser perigoso demais. Paralelamente, Leonardo passa por um momento de extrema fragilidade. Após dias de exaustão e estresse, ele sofre uma convulsão inesperada em sua casa. O jovem desmaia e é levado às pressas para o hospital, deixando Heleninha e Afonso em desespero. O médico explica que a crise pode ter sido causada por uma combinação de fatores: o trauma do passado, o esforço físico e o estresse emocional. Ele precisa descansar, evitar choques e manter a calma. Qualquer recaída pode ser perigosa, alerta o profissional. A notícia da internação de Leonardo chega rapidamente a Raquel, que corre para o hospital. Lá, ela reencontra Celina e tenta confortá-la, dizendo que o mais importante é manter a fé. O momento é de emoção e união entre os antigos desafetos, que agora se veem unidos pela preocupação com o rapaz. De volta a Paladar, Daniela mostra resultados impressionantes em pouco tempo. Ela começa a organizar documentos, revisa contratos antigos e identifica cláusulas suspeitas em antigos acordos firmados por Marco Aurélio. Raquel, impressionada, a elogia. Você trouxe um novo fôlego para a empresa, Daniela. A advogada sorri, mas alerta. Ainda há muito o que descobrir. Essa rede de corrupção é maior do que parece. Nos bastidores, Marco Aurélio percebe que o cerco está se fechando. Ele começa a sentir que Daniela pode acabar encontrando provas de seus crimes passados e comenta com Leila. Se ela continuar investigando, vai encontrar tudo. Temos que agir antes que seja tarde. Leila o encara e responde friamente. Então faça o que for preciso. O clima de tensão se intensifica. A Boaz, a Paladar e a TCA se entrelaçam em uma teia de segredos e ambições. De um lado, pessoas tentando reconstruir a vida com honestidade. De outro, aqueles que insistem em manipular, enganar e destruir para conquistar o poder. E no meio de tudo isso, Maria de Fátima dá seu primeiro passo rumo à redenção. Com vergonha, ela aceita o conselho da mãe e vai em busca de emprego. Após ser rejeitada em vários lugares, finalmente consegue uma vaga simples, algo que jamais imaginou para si. É o início de uma nova jornada, dolorosa, mas necessária. Raquel observa à distância, esperançosa de que a filha possa, enfim, aprender o verdadeiro valor do trabalho e da dignidade. Enquanto isso, Daniela se torna peça-chave para o futuro da Paladar. E Marco Aurélio e Leila seguem tramando nas sombras, prontos para um novo embate que promete virar o destino de todos de cabeça para baixo. Vale tudo. Frio e calculista, César cai na farra com Maria de Fátima logo após o enterro de Odete Reutemann. A morte de Odete Reutemann vai abalar o país inteiro.
e dentro do universo de Vale Tudo, ninguém vai reagir de maneira tão desconcertante quanto César Ribeiro. O modelo que parecia arrasado no funeral da poderosa empresária vai revelar uma frieza impressionante assim que o enterro termina. O público que ainda digere a tragédia vai se surpreender com a reviravolta. Em vez de se recolher em luto, César vai cair na farra com Maria de Fátima, a própria enteada da falecida. O enterro de Odete será uma das cenas mais marcantes da novela. Sob o céu nublado, um cortejo pesado segue em silêncio. Choros contidos, olhares atravessados, sussurros e câmeras registrando cada detalhe. A cidade inteira parece em suspense. O corpo de Odete, símbolo de poder e arrogância, é sepultado em meio a uma multidão de curiosos e jornalistas. Cada rosto presente carrega uma história, um motivo oculto, uma culpa velada. Entre os que acompanham o cortejo, César chama a atenção. Vestido de preto, olhar perdido, ele chora copiosamente. É amparado por colegas e por Maria de Fátima, que tenta parecer solidária, embora mal esconda o desconforto. O público, vendo a cena, acredita, ele está devastado. Mas a verdade é bem outra. O luto que dura pouco. Assim que o velório termina, a máscara cai. O mesmo homem que minutos antes soluçava de dor agora exibe um sorriso irônico. Enquanto os outros se dispersam em silêncio, César se afasta do cemitério com uma tranquilidade assustadora. Acabou, Fátima, diz ele com um ar leve. E agora é vida nova. Maria de Fátima o encara confusa. Ainda abalada, ela tenta entender aquela mudança de humor. Vida nova? César, a tua mulher acabou de morrer. Ele dá de ombros, acende um cigarro e responde frio. E o que você queria? Que eu me jogasse no caixão junto. A fala choca. A frieza dele corta o ar. Fátima, por um instante, parece arrepiar. Mas a necessidade fala mais alto. Ela está sozinha, sem dinheiro, e o único que lhe resta é aquele homem de charme perigoso e intenções duvidosas. Ele a convida para o apartamento de Olavo, dizendo que não quer passar a noite sozinho. Fátima hesita, mas acaba aceitando. O que era para ser um momento de consolo se transforma numa noite de excessos, risadas, provocações e acusações. A farra no apartamento. No apartamento, César tenta espantar o luto com humor debochado. Liga o som, põe uma música animada e abre uma garrafa de cerveja. Odete odiava pizza. Dizia que era coisa de gente sem classe. Pois hoje eu vou comer uma inteira por ela, ironiza, enquanto joga uma fatia no prato de Fátima. Ela tenta rir, mas o riso sai nervoso. Os dois brindam, falam banalidades, fingem leveza. A tensão, porém, é palpável. A cada gole, o clima muda. Entre uma risada e outra surge o inevitável, o nome de Odete. Me diz a verdade, César, diz Fátima, olhando fixamente para ele. Você teve alguma coisa a ver com o que aconteceu? César arqueia a sobrancelha, fingindo espanto. Que tipo de pergunta é essa? Você era o marido dela, agora herdeiro de metade de tudo. É coincidência demais. Ele solta uma gargalhada. Tá me acusando de assassinato, Fátima? Logo você, que sempre quis o que era dela. Fátima se levanta, ofendida. Eu posso ser ambiciosa, mas não sou assassina. Pois devia ser. Retruca ele, encarando-a com desdém. O mundo é dos que têm coragem. A frase corta como uma lâmina. Fátima fica em silêncio, sem saber se enfrenta ou foge. O encanto que sentia por César começa a se desfazer, dando lugar ao medo. A noite, que começou leve, termina com os dois distantes, olhando-se com desconfiança. As investigações apertam. Enquanto César tenta fingir normalidade, a polícia intensifica as investigações. O delegado Mauro começa a montar o quebra-cabeça do crime que paralisou o país. E as peças não se encaixam facilmente. Heleninha é surpreendida quando suas digitais aparecem na arma do crime. Ela jura inocência, mas é levada algemada diante das câmeras. A notícia se espalha como fogo. Heleninha Reutemann, principal suspeita da morte da mãe. Enquanto isso, Marco Aurélio e Leila preparam fuga para o exterior. O empresário, nervoso, teme ser o próximo da lista de suspeitos. Mas antes que consiga embarcar, é interceptado e levado à força para depor. A mídia transforma o caso em espetáculo. Jornais, programas de TV e revistas disputam cada detalhe, cada rumor. E no meio de tudo, César tenta se mostrar como um homem injustiçado. Hospedado em um quarto de luxo no Copacabana Palace, ele evita o local do crime e dá declarações melosas à imprensa, fingindo saudade e amor eterno. O depoimento ensaiado. Chamado para depor, César entra na delegacia com o mesmo ar confiante que sempre o acompanhou. Usa terno impecável, cabelos milimetricamente penteados e uma expressão de falso sofrimento. Doutor, eu amava Odete. Foi amor à primeira vista.
As pessoas não entendem, são muito preconceituosas. Acham que eu estava com ela por interesse. O delegado observa, impassível. O senhor sabia que herdaria metade da fortuna dela, caso morresse? Sim, mas isso não tem nada a ver. Eu perdi a mulher que eu amava, responde ele, sem vacilar. A fala parece ensaiada. César se esforça para parecer humano, mas há algo em seu olhar que denuncia a falsidade. Se cada um cuidasse da própria vida, o mundo seria melhor. Ele continua. Mas agora tem gente dizendo que fui eu, só porque herdei o que era dela. Mas eu sou inocente. Eu não matei Odete Reutemann. O delegado anota sem tirar os olhos dele. O senhor parece muito tranquilo para alguém que acabou de perder a esposa. Cada um lida com a dor de um jeito, doutor, responde César, sorrindo de canto. Mauro não responde, mas a expressão em seu rosto deixa claro. Ele não acreditou em uma palavra. O declínio de Maria de Fátima. Enquanto César tenta manter o luxo e a pose, Maria de Fátima mergulha no fundo do poço. Despejada, sem aliados e sem dinheiro, ela se vê obrigada a alugar um quartinho apertado e úmido em Copacabana. A antiga princesa da alta sociedade agora dorme em um colchão velho, cercada por barulho de ônibus e cheiro de mofo. É isso que sobrou de mim? A murmura diante do espelho, encarando o próprio reflexo abatido. Os dias passam lentos, duros. Fátima tenta procurar emprego, mas ninguém quer saber dela. Sua imagem está destruída. A imprensa a trata como oportunista, e até os antigos amigos se afastam. César aparece apenas uma vez, mas não para ajudar. Eu não sou instituição de caridade. Você quis brincar de poder, agora aguenta, diz com frieza, antes de ir embora. A frase ecoa na cabeça de Fátima. Ela chora, sozinha, pela primeira vez sem plateia, sem câmeras, sem ninguém para aplaudir ou invejar. O tombo é amargo. O charme que vira suspeita. Nos dias seguintes, César tenta seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Frequenta festas, concede entrevistas, posa para fotos. O público que antes o via como um viúvo charmoso, começa a desconfiar da indiferença. Durante um evento, um repórter o aborda. César, o senhor acredita que o assassino de Odete será encontrado? Ele sorri tranquilo. Se for, espero que seja logo. A justiça precisa ser feita. A resposta parece inocente, mas seu tom provoca incômodo. Frio, calculista e cínico, César passa a ser visto como alguém perigoso. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a noite cai sobre o Rio de Janeiro com um ar pesado, quase fúnebre. O saguão do Copacabana Palace, sempre iluminado por risos e taças de champanhe, torna-se cenário de caos e desespero. Policiais, repórteres e curiosos se acumulam do lado de fora, enquanto dentro do hotel, o corpo de Odete Reutemann jaz imóvel no chão do luxuoso quarto 814. A bilionária, temida e admirada em igual medida, foi assassinada de forma brutal. Um tiro certeiro que interrompeu de vez o império da mulher que se achava intocável. Horas antes, tudo parecia seguir o curso habitual na vida da empresária. Odete se preparava para embarcar em uma longa viagem ao exterior ao lado de César Ribeiro, seu fiel aliado, e para alguns, cúmplice em diversas tramas obscuras. Ela estava empolgada com a ideia de se afastar temporariamente do país e deixar para trás as tensões familiares e os escândalos empresariais. No entanto, o destino reservaria uma noite trágica e inesquecível. Pouco antes de arrumar as malas, Odete recebeu uma ligação misteriosa. A voz do outro lado da linha era firme, quase fria, e a surpreendeu com um pedido inusitado. Uma conversa pessoal e urgente, ali mesmo no hotel. Desconfiada, mas curiosa, a empresária autorizou a visita. Minutos depois, uma figura entrou em seu quarto, coberta pela penumbra. A identidade do visitante não foi revelada de imediato, mas a tensão no ar denunciava que algo estava prestes a sair do controle. Para que essa barbárie? Vamos conversar, disse Odete, com o tom autoritário que sempre a caracterizou. A resposta veio em silêncio, apenas o som do gatilho sendo armado. A bilionária ergueu o queixo, desafiadora. Meu bem, ninguém tem coragem de atirar em Odete Reutemann. Segundos depois, o estampido do tiro ecoou pelo corredor. O corpo de Odete tombou sobre o tapete caríssimo e o silêncio absoluto dominou o quarto. A mulher que manipulava todos ao seu redor, que acreditava estar acima da moral e da justiça, encontrava ali o seu fim.
O tiro despertou os funcionários e hóspedes do Copacabana Palace. O gerente correu até o quarto, seguido por seguranças e uma camareira em prantos. Ao abrirem a porta, encontraram Odete caída, sem vida, com um ferimento fatal no peito. A arma do crime estava próxima ao corpo, parcialmente coberta por um lenço. A cena, chocante, fez o gerente ligar imediatamente para a polícia. Em poucos minutos, viaturas cercaram o hotel. O delegado responsável pelo caso, Dr. Menezes, assumiu o controle da situação e ordenou o isolamento da área. Repórteres começaram a chegar, amontoados diante da fachada do Copacabana Palace, tentando captar qualquer detalhe da tragédia que abalava o país. Câmeras, flashes e microfones apontavam para as portas giratórias, onde o rabecão do IML estacionava discretamente. A retirada do corpo foi um espetáculo de horror e incredulidade. Envolta em um lençol branco, Odete foi colocada em uma maca e conduzida até o veículo. Funcionários observavam em silêncio, alguns chorando discretamente, outros murmurando suposições sobre quem teria sido capaz de um ato tão ousado. A notícia da morte de Odete se espalhou rapidamente. Telejornais interromperam a programação com plantões ao vivo. Em poucos minutos, os nomes dos possíveis suspeitos começaram a circular. Celina Junqueira, sua antiga amiga e agora desafeta. Heleninha Reutemann, sua filha, marcada por anos de humilhações. Marco Aurélio, o genro ambicioso e herdeiro em potencial. E César Ribeiro, o parceiro de negócios que estava prestes a acompanhá-la na viagem. Na sala reservada da delegacia, o delegado Menezes traçou as primeiras linhas de investigação. Todos seriam interrogados. Os depoimentos, no entanto, mais confundiam do que esclareciam. Celina confessou ter discutido com Odete horas antes do crime, mas negou qualquer envolvimento. Heleninha, por sua vez, chorava compulsivamente, alegando que não tivera coragem nem de olhar para a mãe naquele dia. Marco Aurélio mantinha-se frio, controlado, afirmando que passara a noite em casa com Maria de Fátima. Já César, visivelmente abalado, declarou ter ido resolver pendências de viagem. Enquanto as investigações avançavam, a perícia trabalhava minuciosamente no quarto do crime. No chão, ao lado do corpo, encontraram um revólver calibre .38, o mesmo tipo de arma registrado em nome de um dos suspeitos. O perito responsável, Dr. Ramos, embalou cuidadosamente o objeto e o encaminhou ao laboratório. A expectativa era que as impressões digitais revelassem a identidade do assassino. No entanto, o resultado trouxe mais mistério do que respostas. Dias depois, o perito retornou à delegacia com um relatório em mãos. "Delegado, a arma tem digitais de 2 pessoas", anunciou, com expressão grave. Menezes ergueu as sobrancelhas, surpreso. "De 2? Sim, senhor. Além da dona Celina Junqueira, a Helena Reutemann também pegou nesse revólver." O impacto da revelação foi imediato. A notícia vazou para a imprensa, que não perdeu tempo em transformar a descoberta em manchete. Filha e amiga de Odete Reutemann são as principais suspeitas do assassinato. Mas o delegado Menezes sabia que a presença das digitais não era a prova definitiva. "Isso não quer dizer que elas sejam culpadas", repetia, tentando conter a histeria da imprensa e das redes sociais. Ainda assim, as 2 mulheres passaram a viver sob intensa pressão. Celina se isolou em casa, enquanto Heleninha sofreu um colapso emocional e precisou ser internada novamente para tratamento. A cidade inteira comentava o crime. Jornais, rádios e programas de TV exibiam teorias conspiratórias sobre o assassino. Alguns acreditavam que Marco Aurélio havia tramado tudo para herdar o império de Odete. Outros apontavam César como traidor, envolvido em um golpe financeiro. Havia ainda quem dissesse que a própria Odete planejava desaparecer e forjar a própria morte, teoria rapidamente descartada pela perícia. Enquanto isso, o corpo da empresária seguia para o Instituto Médico Legal. A autópsia confirmou que o tiro foi disparado a queima-roupa, com precisão cirúrgica. O projétil atravessou o peito de Odete, atingindo o coração e causando morte instantânea. Nenhuma evidência de luta corporal foi encontrada.
o que indicava que a vítima conhecia o assassino, ou ao menos não esperava o ataque. O velório de Odete Roitman seria outro espetáculo midiático. No salão principal do Copacabana Palace, o mesmo hotel onde foi morta, repórteres se acotovelavam para registrar cada lágrima, cada gesto dos presentes. O caixão, coberto por flores brancas, contrastava com a frieza que sempre cercou a vida da empresária. Celina, abatida, mal conseguia se aproximar. Heleninha, escoltada por Marco Aurélio, tremia ao encarar o rosto imóvel da mãe. Nos bastidores da investigação, novas pistas começaram a surgir. O delegado Menezes descobriu que Odete havia recebido ameaças anônimas nas semanas anteriores ao crime. Havia também movimentações financeiras suspeitas envolvendo contas no exterior e um dossiê misterioso guardado em um cofre particular. O conteúdo desse cofre, segundo rumores, poderia destruir reputações poderosas. Além disso, uma testemunha anônima afirmou ter visto uma mulher de cabelos loiros saindo apressada do hotel na noite do crime. A descrição se encaixava em mais de uma das suspeitas, o que apenas aumentava o enigma. Menezes sabia que o caso estava longe de ser resolvido. Enquanto os dias passavam, o país inteiro se perguntava: quem matou Odete Roitman? Teria sido um crime movido por vingança, ambição ou desespero? Seria um ajuste de contas entre os próprios familiares ou o resultado de uma traição antiga? Nos capítulos finais de Vale Tudo, o suspense tomará conta de cada cena. O público acompanhará os últimos passos da investigação, as prisões preventivas e as novas descobertas sobre o passado obscuro de Odete. A verdade virá à tona de forma inesperada, revelando que o crime foi fruto de uma sequência de enganos, mentiras e segredos guardados por anos. Mas até lá, a dúvida continuará pairando como uma sombra sobre todos. Celina, Heleninha, Marco Aurélio e César, todos têm motivos, todos escondem algo, e no fundo cada um deles carrega um pouco da culpa por terem orbitado tão perto da mulher que acreditava poder controlar o mundo. No final, restará apenas a pergunta que ecoa entre o barulho dos flashes e o murmúrio das ruas. Quem puxou o gatilho que calou Odete Roitman? O mistério, envolto em glamour, poder e tragédia, marcará para sempre a história de uma das mortes mais impactantes da teledramaturgia brasileira e fará com que o nome de Odete Roitman continue a ressoar, mesmo depois do último capítulo. Nos capítulos de Vale Tudo, Odete Roitman é encontrada morta em seu luxuoso quarto de hotel, e o acontecimento provoca uma verdadeira comoção. A notícia se espalha rapidamente, abalando a alta sociedade e os negócios da TCA. A empresária, temida e respeitada, foi vista pela última vez durante um jantar de negócios, quando deixou o local sozinha e aparentando estar bastante irritada. Horas depois, o corpo é encontrado pela camareira e o pânico toma conta do hotel. A polícia é chamada às pressas e o delegado Mauro assume o caso, determinado a descobrir quem ousou tirar a vida da mulher mais poderosa do país. Enquanto a perícia analisa o local, Raquel e Ivan recebem a notícia com espanto. Ambos, embora não tivessem afeto algum por Odete, não conseguem acreditar que ela tenha sido assassinada. As circunstâncias misteriosas do crime deixam o casal inquieto. Raquel, tomada pela desconfiança, começa a pensar em Maria de Fátima. O comportamento da jovem vinha mudando nos últimos dias, e ela demonstrava um ódio crescente pela empresária. Ivan tenta acalmar Raquel, mas também não consegue afastar as suspeitas. Afinal, Fátima já havia se envolvido em intrigas e armações antes, e para conseguir o que queria, era capaz de tudo. Enquanto isso, Freitas, o fiel assessor de Odete, recebe uma ligação urgente do hotel. Do outro lado da linha, a notícia o deixa em choque. Dr. Freitas, a senhora Roitman foi encontrada morta. Ele mal consegue reagir. O telefone escorrega de suas mãos e a sala de reuniões da TCA mergulha em silêncio. Em poucos minutos, todos os executivos estão reunidos, tentando entender o que aconteceu. O pânico se mistura à ambição, pois a morte de Odete abre espaço para uma nova disputa pelo poder dentro da empresa. Afonso, ainda se recuperando de sua batalha contra o câncer, é um dos primeiros a se pronunciar.
Com serenidade, ele sugere que Marco Aurélio seja indicado para assumir a presidência da TCA. Heleninha apoia a ideia, acreditando que o empresário pode dar continuidade ao legado da mãe, sem imaginar que por trás da postura fria e calculista, Marco Aurélio esconde outros planos. Ele disfarça o contentamento e, em silêncio, já começa a planejar seus próximos passos. Enquanto isso, o delegado Mauro avança na investigação. Após horas analisando as imagens das câmeras de segurança do hotel, ele consegue identificar alguns movimentos suspeitos. Há registros de pessoas entrando e saindo do corredor onde ficava o quarto de Odete nas horas que antecederam o crime. Entre os nomes que surgem na lista dos suspeitos estão figuras inesperadas, inclusive algumas ligadas diretamente à família Reutemann e aos negócios da TCA. O caso, que parecia simples à primeira vista, se transforma em um labirinto de segredos, mentiras e ambições. Todos têm algo a esconder e ninguém está acima de suspeita. A morte de Odete Reutemann, que sempre comandou tudo e todos com mãos de ferro, agora revela as sombras e rivalidades que sempre estiveram por trás do império que ela construiu. E no centro dessa teia, Raquel, Ivan e Maria de Fátima se veem mais uma vez ligados por um destino trágico e imprevisível. Odete Reutemann será assassinada em seu quarto de hotel, e esse crime marcará o início de um dos maiores mistérios da televisão, o célebre Quem Matou Odete Reutemann. A poderosa e temida empresária será encontrada morta no luxuoso Copacabana Palace, em uma cena brutal e repleta de enigmas. O choque da notícia abalará não apenas o Império Reutemann, mas também todos os personagens que orbitavam sua influência. Cada um com um motivo oculto, um ressentimento ou uma dívida com a mulher que, em vida, manipulava destinos com um simples telefonema. No dia de sua morte, Odete acorda cedo e começa a agir de maneira incomum. Ela passa horas no telefone, tratando de negócios e fazendo exigências aos seus subordinados. Em certo momento, liga para César Ribeiro, seu advogado e ex-amante, com quem mantém uma relação de tensão e cumplicidade. O encontro entre os dois será marcado por uma conversa enigmática, repleta de insinuações sobre segredos que não poderiam vir à tona. Pouco depois, Odete também se encontrará com Celso e Marco Aurélio, deixando clara sua intenção de abandonar o país ao lado do namorado. Suas malas já estão prontas, e tudo indica que ela pretende desaparecer por um tempo, talvez para escapar de algo ou de alguém. Ao cair da noite, o clima de mistério se intensifica. Odete troca mensagens misteriosas com César, que demonstra nervosismo, e faz algumas ligações suspeitas que deixam no ar a sensação de que ela descobriu algo grave. Os corredores do Copacabana Palace se tornam palco de uma sequência tensa e cinematográfica. Pessoas entrando e saindo, olhares desconfiados, passos apressados. César e Olavo são vistos deixando um bar próximo ao hotel às pressas, enquanto Marco Aurélio circula pelos corredores do estabelecimento, hospedado ali com a esposa e aparentemente tentando evitar ser reconhecido. Enquanto isso, Maria de Fátima também está no hotel. A jovem janta no restaurante, impecavelmente vestida, mas visivelmente perturbada. Ela observa o movimento ao redor e, em determinado momento, parece ver alguém conhecido subindo para os andares superiores. Seu comportamento chama a atenção dos garçons e sua presença no local será um dos elementos mais comprometedores da investigação posterior. A sequência do assassinato é de tirar o fôlego. A câmera mostra Odete sozinha em seu quarto, inquieta, segurando uma taça de vinho. Ela ouve um ruído no corredor, caminha até a porta e pergunta em tom irritado: "Quem está aí?" Um breve silêncio antecede o som do disparo. Odete cambaleia, solta a taça e o líquido tinto se mistura ao sangue que escorre. O corpo da poderosa empresária cai lentamente ao chão e o rosto do assassino permanece oculto.
Apenas uma sombra, uma silhueta que some antes que a tragédia seja descoberta. No capítulo seguinte, o mistério ganha as ruas. Maria de Fátima, ainda hospedada no hotel, percebe a movimentação policial e observa da janela o tumulto em frente à entrada principal. Poucos minutos depois, a notícia invade os noticiários. Odette Reutemann é encontrada morta em seu quarto no Copacabana Palace. O impacto é imediato. Raquel e Ivan ficam estarrecidos, incapazes de acreditar que o império de Odette terminou de forma tão trágica. Já Marco Aurélio, ao ouvir a notícia, finge consternação, mas um olhar frio o denuncia. É impossível saber se sente luto, medo ou alívio. Freitas, o fiel assessor, corre para o local e entra em desespero ao ver a cena do crime. Ele tenta conter as lágrimas, enquanto o delegado Mauro assume o caso com determinação. As primeiras análises